Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a terceira do nosso curso Alemão Essencial, eu trouxe para vocês um conceito muito importante, que é o conceito de gênero para países. Como assim, Alex? Da mesma forma como no português alguns países vão ter gênero, por exemplo, o Brasil, a Alemanha, em alemão isso também vai acontecer. Então, na hora que a gente for conversar, falar desses países, a gente precisa levar em consideração o gênero apropriado. Então, antes da gente começar, já deixa a sua curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar! Pessoal, aqui estamos nós na nossa terceira aula aí do nosso mini curso Alemão Essencial. E hoje nós vamos falar sobre Länder mit Genus, ou seja, países com gênero. Pois é, assim como no português, alguns países no idioma alemão vão ter gênero e também alguns vão ter inclusive número. O que seria número, Alex? Existem países que estão no plural, por exemplo, as Filipinas, os Estados Unidos, né? Então são países que, além de gênero, estão no plural. No caso, no alemão, quando a gente tem plural, a gente esquece um pouco de gênero, mas eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de países que têm gênero. Depois eu vou mostrar para vocês que a maioria não vai ter, então é muito mais simples do que no português, tá? Países masculinos: Iêmen, Sudão, Iraque, Irã, tá? Eu vou mostrar como que a gente vai falar cada um deles em alemão logo mais, tá? Países femininos, apenas esses três aqui você precisa saber, tá? Suíça, Turquia e Ucrânia, tá? São os, assim, digamos, os mais comuns que são femininos. Fora esses três, dificilmente você vai precisar saber mais algum outro, tá bom? E agora, países no plural: Estados Unidos, Filipinas, Países Baixos, né? Que a gente também chama de Holanda. Todos eles são plurais, né? E alguns países que não têm gênero, que na verdade é todo o resto, tá? É a grande maioria dos países em alemão não vai ter gênero, tá? Então, por exemplo, o Brasil não tem gênero em alemão, a própria Alemanha não tem gênero, Áustria, Portugal, Angola, tá bom? São países sem gênero. Então, o que acontece? A gente não pode partir do pressuposto de que, caso um país seja de determinado gênero no português, que ele também vai ser do mesmo gênero no alemão. Isso não vai acontecer. Olha aqui um exemplo. No Brasil, né, no português, ele é um país masculino. A gente diz o Brasil, mas no alemão ele não tem gênero, tá bom? E a Alemanha é feminino, né? No português a gente diz a Alemanha, mas no próprio alemão não tem gênero. Isso vai influenciar o quê? Quando a gente estiver falando, por exemplo, fulano de tal vem de tal país. Ou então quando a gente fala, eu venho de tal país. Por quê? Olha só, lembram do verbo kommen que eu ensinei para vocês na aula passada? Ele é regido pela preposição aus, que significa de, né? No sentido de mostrar o quê? A origem. Então quando eu falo aus, eu estou basicamente falando de, ok? Então eu vou usar para aqueles países que não têm gênero, que são esses aqui da minha lista. Tá? Quando eu falo aus dem, esse aus dem seria o do português, tá? Que a gente vai usar para países masculinos, tá? Eu venho do Canadá, por exemplo, só que Canadá em alemão também não vai ter gênero. Então seriam os países que vão ter gênero masculino no alemão, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui embaixo. Aus der seria da, no sentido de usar para países femininos, por exemplo, Ucrânia, Suíça, tá? E Turquia, são três países aí, três exemplos de países femininos no alemão. E aus den, com N de nariz, tá? É dos e das, utilizado para países, o quê? Plurais: Estados Unidos, Filipinas, Países Baixos, tudo bem? Atenção, no português, o M e o N finais têm o mesmo som, porém no alemão a gente precisa pronunciar de maneira a diferenciar esses dois fonemas. O dem, a gente termina com a boca fechada, olha, dem, tá? E aqui é den, a gente põe a ponta da língua lá em cima no céu da boca, tá? Então precisa fazer essa diferenciação sim no alemão, tá bom?
Então, o aus, que seria de, eu vou usar para Angola, Brasilien, que é Brasil, Deutschland, que é Alemanha, Österreich, mais uma vez, porque é um pouquinho complicado esse nome, ó. Österreich, seria como se fosse o reino do leste, tá? Österreich é a Áustria. E nós temos aqui Portugal. Não é Portugal, mas sim Portugal. Agora, países masculinos, que eu vou usar aus dem, né, do, aí a gente diz Iraque, Irã, Iêmen, Sudão, ok? Aus der, vão ser esses três aqui. Aus der Schweiz, que é Suíça, aus der Türkei e aus der Ucrânia, ok? E aus den, a gente vai usar aus den Philippinen, que são as Filipinas, aus den USA, dos Estados Unidos. Então, por exemplo, perceba, se eu digo assim, olha, die Frau kommt aus Angola. Perceba, die Frau é a mulher. E aqui é o verbo kommen conjugado na terceira pessoa, né, pro ela. Então, die Frau kommt aus Angola. Angola não tem gênero, então eu só coloco esse aus, tá bom? A mulher vem de Angola. Agora, o mesmo vai acontecer se eu digo ich komme aus Portugal. Portugal também não tem gênero, então eu venho de Portugal. Agora, para dizer Sudão, né? Sudão em alemão é Sudan e é uma palavra do gênero masculino. Então, quando eu falo assim, você vem do Sudão, em alemão fica du kommst aus dem Sudan. Alex, eu poderia suprimir esse dem? Não poderia, tá? Tem que colocar mesmo. Então, du kommst aus dem Sudan, porque Sudão é um país masculino. Agora, se fosse um país feminino do tipo Schweiz, você colocaria kommt, ele vem, aus der Schweiz, da Suíça, tá bom? E por fim, um país aqui do gênero, né, que não tem gênero, na verdade está no plural, que a gente fala USA, Estados Unidos, né? Wir kommen aus den USA, nós viemos dos Estados Unidos. Mais uma vez, wir kommen aus den USA. Pessoal, e com isso a gente termina essa aula. Foi curtinha, mas muito importante. Eu espero muito que você tenha aprendido e que você tenha gostado. Lembrando que se você gostou, escreve aqui embaixo para eu saber. E também curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. E eu te vejo na próxima aula. Até lá. Bis dann!